batizando, já estamos preparando para ser batizados. Temos também a mulher única hoje que vai fazer a finalização, e elas vão estar aí dando a sua manifestação de como foi o trabalho, como foi o que ocorreu nas vidas delas, que seja uma bênção. Então, nós temos várias coisas. Ainda bem que amanhã, segunda-feira, é feriado, vai precisar levantar cedo, vai dar tudo certo. Se passar um pouco do horário, fazer o quê? Nós vamos estar juntos aí, amém? Eu me lembro que quando ia para o carnaval, ia para o baile, e acabava 4, 5 horas da manhã, achava ruim ainda, deixava ruim. Então, passar um pouquinho da hora, vamos lá, vamos lutar para ficar dentro do cronograma do horário, amém? Vamos ficar de pé, orar ao Senhor. Pai querido, te louvo, a Deus, nesta noite, pela vida dos seus filhos que agregam neste lugar. Te louvo, Pai, por aqueles que estão a caminho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mais uma semana se inicia. Obrigado por essa chuva que o Senhor tem enviado, Senhor, aonde os laboristas, os agricultores, Senhor, estão felizes. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Te louvamos porque tudo que é regado pela chuva, Senhor, tudo vai nascer. Que a Tua palavra, os louvores, seja gerado no nosso coração, algo novo, algo magnífico, Senhor, para iniciarmos uma semana de bênção e de paz. Fala com os Teus filhos, fala com a Tua igreja, onde quer que esteja o povo reunido, Senhor, possa abençoar, manifestar a Tua glória. Amém. Poder sentar. 156 do nosso cenário. O bom pastor pastor. Jesus, amor, oh amor.
São da nossa igreja para paz do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos louvar e agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos deu para virmos aqui cultuar, para estarmos na casa do Senhor, louvando e adorando esse Deus, né? Então, esqueça dos problemas lá de fora, pense somente em adorar a Deus, buscar a presença dEle e louvar Ele de todo o seu coração, amém? Aleluia. Um dia Jesus foi com nós, andou por esse mundo e Ele sofreu todas as tentações que nós também sofremos, mas Ele venceu. Ele, como cordeiro puro, inocente, foi levado ao matadouro. E hoje nós vamos ter a Santa Ceia, lembrando do sacrifício de Jesus por nós e agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós. Amém? Galileu. Aleluia! Quero que vocês nos ajudem com as palmas, cante bem forte, adore esse Deus, amém? Deus.
Pergunta para o seu irmão: Jesus mora na sua casa? Jesus mora na sua casa? Glória a Deus. Pois é. Aonde Deus habita, onde Jesus chega, a luz, as trevas fogem, não é? Então, Jesus falou: eu sou a luz do mundo, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Então, chama esse Deus para morar no seu coração nessa noite. Fala: Deus, habita na minha casa, habita no meu lar. Que tudo, Senhor, onde o Senhor estiver, todo mal vai sair, todo mal vai cair por terra. E eu creio que Jesus vai entrar na sua casa nessa noite. Ele vai fazer morada no seu coração. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus.
Podemos nos sentar. Aleluia. Nós vamos ofertar ao Senhor. É importante que quando nós ofertamos, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Este lugar não é um lugar onde você vai comprar a sua bênção. Você não vai comprar a sua libertação. Jesus disse: a minha casa é casa de oração e não casa de negócio. O que é uma casa de oração? A sua fé, sua oração, sua sinceridade. Ao falar com Deus, você vai levar o seu milagre, a sua bênção. Agora, o dinheiro é algo que nós precisamos para manter essa estrutura. Estamos aqui para acabar o refeitório. Então, o dinheiro aqui é para resolver esses problemas. Esse dia agora, acho que foi antes de ontem, eu estava todo sujo trabalhando lá numa loja que a minha filha está abrindo. Aí a pessoa passou: o senhor é pastor Cida? Eu falei: sou. Como, o senhor está trabalhando com o quê? Eu falei: estou fazendo a parte elétrica. Mas o pastor trabalha? Eu falei: ele come também. Ele dorme também. Eu falei: se o povo trabalha, eu também trabalho. Jesus disse: meu pai trabalha e eu também trabalho. Então nós temos que trabalhar. Todos nós juntos vamos vencer. Então nesse momento você vai ofertar. Não se sinta constrangido, você não é obrigado a fazer. Mas se fizer, faça com alegria. Não oferte aquilo que não é seu. O cheio ofertou o que sobrava. Pagou as contas, comprou o sonho e disse: o resto eu vou dar lá no templo. Mas a viúva, ela pagou as contas, tinha lá um dinheirinho que ela queria comprar um sonho. Ela falou: vou abrir mão do meu sonho e vou ofertar. E Jesus disse que a oferta dela foi a maior oferta. Então não é o valor estimado que vai fazer você ser considerado por Deus, para ser abençoado com o suor do rosto e o trabalho das mãos, mas é pela sua sinceridade e lealdade. Amém? Vamos ficar de pé. Pai querido, eu te louvo, ó Deus, por aqueles que têm sido fiéis, mantenedores dessa estrutura, dessa obra. Eu te louvo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. E aqueles que vão fazer, Senhor, os negócios que eles tocam, continuam abrindo portas, continuam ajudando, auxiliando. A vida familiar, os filhos, Senhor, dando saúde e paz. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podeis trazer a sua oferta ao meu Deus. Professora das crianças, Roseli, já está lá? Então as crianças podem ir lá com a Roseli. Cadê a Roseli? Vamos lá, as crianças. Tudo certinho? Não, os pré-adolescentes, a palavra que Deus colocou no meu coração aqui, eu quero tratar um pouco com os filhos aqui nesta noite. Quero aproveitar nesse momento, a palavra vai falar um pouquinho com os filhos. Seria muito importante vocês, jovens, importante ouvir essa palavra, certo? Então deixa os pré-adolescentes conosco aqui. Abra a sua Bíblia, no quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números, capítulo 12, e o versículo 1. Livro de Números, capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cozida, com quem casaram, porquanto tinha casado com uma mulher cozida. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O segundo versículo diz que Deus ouviu eles falaram isso. E era homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a eles me farei conhecer, ou em sonhos falarei com eles. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. Disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspisse em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Pai querido, eu te louvo sobre esse texto bíblico, a qual tem muito ensinamento do Senhor a trazer para a nossa vida e exemplos para esse mundo moderno que nós vivemos. Fala conosco, trata conosco, Senhor, cada um que esteja presente, que essa palavra tratou muito ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. O livro de Números, ele carrega este nome porque ele faz parte do Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros livros do Novo Testamento, do Velho Testamento. Foi Moisés quem escreveu, provavelmente, com certeza, foi esses 5 livros que ele escreveu. E esse livro ele carrega esta forma porque no capítulo 1, a primeira leva foi contada quando saíram do Egito. Claro que, de certa forma, você vai encontrar depois, quando você ler, por exemplo, o livro de Números, você vai ver tanto a questão de numeração das linhagens judaicas, como também você vai encontrar que existia um vulgo no meio deles, isso quer dizer, pessoas que não faziam parte do judaísmo, que não eram judeus. E também você vai encontrar uma plena de gama de sofrimentos e decepções que o povo de Israel trouxe a Deus e trouxe a Moisés, inúmeras situações complicadas. No capítulo 11, por exemplo, se você for ler, Moisés chegou um momento que ele falou: Deus, me mata, por favor, eu não aguento mais carregar esse povo, eu não suporto mais, essa carga está muito pesada, eu não tenho mais condição de levar esse povo. Então entrou em desespero Moisés. Você imagina, no deserto, caminhando com esse povo, tentando levar a terra prometida. E o capítulo 26 aí fala de uma nova numeração do povo. Então esse livro de Números, ele é um livro que ele fala sobre não só a numeração do povo de Israel, mas conta também fatores de envolvimentos, de mistura dentro do povo de Deus. E não é diferente a igreja. Nós vamos ter pessoas que estão aqui e que essas pessoas, elas não fazem parte do corpo de Cristo. Elas vieram, elas agregaram. Acha bonito o sermão, acha bonita a forma dos cultos, dos louvores. Porém, é muito complicado isso, porque o pastor vai ter que pastorear todo esse povo, como Moisés fez. Eu acredito que Moisés foi um homem muito manso, mas ele criou algumas leis. Quando você lê o livro de Deuteronômio, por exemplo, você tem que ler um livro que é as leis mosaicas. Seria a Constituição que rege o nosso país, as questões, e assim também o Deuteronômio era a lei que se regia Israel. Isso foi criado no meio do deserto. Quando aquele povo aglomerado e demandando, e cada um puxando, não precisou criar leis. E uma das leis que ele criou foi essa: se o filho ofender o pai ou a mãe, o pai tem que cuspir no rosto dele.
E ele tem que sair agora do meio do arraial e ficar 7 dias fora de casa. E ninguém pode ajudar. Vocês, filhos que estão sentados aí, vocês respeitam seus pais. Já pensou se essa lei existisse aqui para nós? Você já imaginou isso? Quantas vezes você teria posado de fora da casa? E essa lei, quando eles foram morar nas casas trucadas, que foram resolvidos e chegaram à terra prometida, os vizinhos não podiam dar pouso a eles, os vizinhos não podiam dar água a eles, os vizinhos não podiam dar comida a eles. Ora, se você não respeita o seu pai, a sua mãe, que te gerou, que te criou, quando você nem sabia se limpar, era eles que te limpavam, era eles que cuidavam de você. Se você não fosse cuidado por eles nos seus primeiros anos, você morreria de fome, de sede. Se você não tem consideração por um pai biológico que você vê, que você apalpa, que te ama e que te respeita, como você vai amar a Deus que você nunca viu? Pouco você tem respeito às leis e os mandamentos agora em ensino. Se você não consegue amar o pai, a mãe, que você apalpa, abraça, ele te carinha, ele te corrige, aí você fica bravo e você desrespeita esse pai. Então isso é muito complicado, esse é um ponto importante para vocês, adolescentes, jovens e as crianças, os pré-adolescentes que estão aqui, pensar. Há muitos anos na minha juventude, Roberto Carlos fez uma música chamada Janela, que diz que ele viu uma estrada, ele queria ir embora, e que a mãe dele vivia falando sem saber. É essa música que vai. E muitas das vezes ele pensou, eu vou, mas lá fora vai chover, eu vou querer voltar para casa, e aquela coisa toda. Então desagregar de uma família, isso é muito complicado. E a Bíblia diz que o filho só deve sair de casa com o respeito respaldado pelo pai e mãe. Se vai estudar fora, tem que haver o respaldo de pai e mãe. Se o filho vai casar, então tem que ter o respaldo de pai e mãe. Mas muitas das vezes os filhos hoje acham que sabem mais do que o pai, só porque você pega um smartphone, sabe mexer com ele, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, eles são analfabetos? Não. Então você ensina o que você sabe ao seu pai, ensina o que você sabe à sua mãe, e respeite os seus pais, porque isso é muito importante. Amém? Estão bravos comigo? No capítulo 11, quando você vê o capítulo 11 de Números, você vai encontrar, por exemplo, o versículo 4. Capítulo 11, versículo 4 diz o seguinte: E o vulgo que estava no meio deles veio ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram: Quem nos dará a comer carne? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos pombos, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Aqui essa palavra vulgo, do nosso português aqui, geralmente quando a pessoa é presa, os próprios policiais sabem talvez até o vulgo do marginal. O que é o vulgo? O vulgo é uma pessoa que não faz parte de uma sociedade. Ele não está dentro da sociedade, trabalhado pela sociedade. Ele está à margem da sociedade. Por isso a própria lei diz é um marginal. Então ele está fora da sociedade. Ele é tratado como vulgo. Aqui esse vulgo pode ser egípcios que se casaram com mulheres judias e vieram, escravos que no momento da ruptura da diáspora em que eles estavam saindo e viram os milagres que ocorreram, eles pensaram: realmente esse povo é de Deus, e nós vamos no meio deles, vamos sair com eles, vamos embora com eles. Se você hoje puder e não estiver acreditando que eu estou lendo na Bíblia para você, dá uma entradinha no YouTube, lá no YouTube, e você entra lá, a travessia do Mar Morto. Você vai encontrar que os corais nunca mais foram o mesmo com a passagem no mesmo lugar onde eles passaram praticamente quase há 4.300 anos atrás. Ainda estão as rodas das carruagens lá ainda naquele fóssil, está lá como um tesouro arqueológico, deixando claro que um dia uma multidão atravessou aquele lugar e um exército foi destruído. Tem uma roda de carruagem muito interessante que deve ser de um famoso general, quem sabe até de Gerbertar, que era o filho de Ramsés, que tinha uma inscrição em ouro, e estava lá, os arqueólogos falaram. Se você ler aquele livro, por favor, leia. Ele é meio cansativo, mas leia. A Bíblia tinha razão. Esse arqueólogo ateu
acabou crendo que a Bíblia, ela é uma realidade. Então, se você não crê nesse livro, e o diabo ele acha magnificamente quando você não crê nesse livro, nas escritas, no que se diz sobre respeito ao caráter e à vida e à conduta de cada um de nós, ele fica muito feliz porque ele pode trabalhar no anonimato na vida dessas pessoas. Um dia eu fui esse tipo de pessoa, não acreditava mais na vida. Não acreditava, mas de repente essa palavra foi a que me transformou num homem diferente. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então, quando a Bíblia fala aqui que eles se cansaram de comer o maná, Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida, ninguém vive sem pão. Jesus, ele disse: eu sou o sol da justiça, ninguém vive sem a melanina do sol. Jesus disse: eu sou a água da vida, ninguém vive sem água. Jesus é tudo aquilo que nós mais necessitamos. Louvado seja o teu nome. Bom, meus filhos, uma coisa interessante nós notarmos nesse texto que nós temos aqui, porque Moisés leva a crer que havia falecido sua primeira esposa. E ele casa agora com uma mulher cusita da Etiópia, uma mulher de cor. Nós estamos vivendo num momento em que leis precisam ser criadas para as pessoas respeitarem a pele escura, respeitar, por exemplo, o albino, que é branco demais, enfim, a respeito pela cor. Ora, para pessoas profanas, medíocres, é importante essas leis. Mas para as pessoas que têm caráter animado, que têm entendimento de cada um ser humano, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa negra. Eu sou negro. Na linhagem da minha família tem escravos, meus avós. Eu sou índio também, tenho família, parte da minha família. A mãe da Cristina a avó da Cristina como que era? Era uma búlgara. Uma búlgara que foi pegada no laço, tinha 4 carreiras de dente, os búlgaros realmente têm isso, 2 em cima, 2 embaixo, morreu engasgada como ela, por incrível que pareça. Mas era uma búlgara, então minha esposa é búlgara também. Então as pessoas fazerem distinção com cor é complicado. Mas aconteceu um fator, eles estavam reunidos, Arão, que era um sumo sacerdote, médico, juiz, estavam conversando. Miriam, a irmã de Moisés, que pegou ele no barquinho de junco e foi seguindo até ver a filha do faraó pegar ele. Agora ela para, criada, grandinha, ensina, ela para, olha e fala: o que Moisés tinha que casar com essa mulher cozida? Por que trazer essa mulher para o nosso meio? E Arão disse: é verdade. E de repente a conversa estendeu um pouquinho mais. Se o Senhor fala com Moisés, ele fala conosco também. Miriam era uma profetisa. E diz que Deus, ele ouviu isso. Isso está no versículo 2. Ele ouviu. Cuidado, você murmurador. Você talvez não gosta da sua sogra. Cuidado, você não tem noção do pecado que você está arrumando na sua vida. Por que você não aceita a sua sogra? Se ela te deu esse filho, essa filha, por que você não aceita? Eu sou que está morando conosco. Estou cuidando dele, 90 anos ele fez. Tem hora que ele faz umas artes. Tem hora que ele faz umas artes. Porque ele fica orando todinho, ele vai fechando tudo quanto é vidro. Sai fechando. Aí eu falei com a moça, que é uma irmã que ajuda a cuidar dele, eu falei: vai atrás da abrindo. Tem hora que ontem eu peguei, cheguei e fiz assim na testa dele. Ímpio, cria juízo na cabeça, então um calor terrível, tem esses vidros abertos. Ele vai ter que fechar, o ladrão pode pular aqui dentro. Aqui no sol, cara, bem suave. Aí por isso eu vou tocar ele de casa. Por isso eu não vou aceitar os últimos dias de vida dele comigo. Não. Então diz que o Senhor, ele ouviu. E de repente Moisés entra também na tenda. E aí o Senhor, ele, antes de fazer essa característica aqui, Moisés, ele escreve o que Deus presenciou, o que tocou o coração dele para usar a pena e a tinta para escrever o texto. Diz que Deus falou o caráter de Arão e Miriam. Olha, o seu irmão Arão, seu irmão Miriam, é o homem mais manso da terra que eu já conheci.
E com Ele o meu relacionamento é aberto. Eu não se manifesto a Ele em enigma. Eu não falo com Ele em sonho. Eu falo com Ele rosto em rosto. Ele sabe quem sou eu sei quem é Ele. Agora, saia para fora os três. E eles saíram. Então diz que no versículo 5 diz que desceu uma nuvem, uma coluna. Você imagina, por exemplo, como funcionava? Eles estavam no deserto de Saara. Esse deserto é um deserto muito seco até hoje. Estava ali o tabernáculo no meio, onde eles estavam agora, a tenda, né, o tabernáculo. Do lado esquerdo, a tribo de Judá. Aliás, do lado direito, a tribo de Judá. A tribo de Gideão. À frente e atrás estavam então as 12 tribos em volta, porque Jesus disse: eu estou no meio de vós. Então Deus queria estar no meio de Israel. É um perigo quando nós não entendemos que Deus não está no meio de nós. Muitas das vezes a igreja, eles chegam a mim: pastor, vamos fazer grupo de dança, ministério de dança, essa coisa. Filho, isso não existe, filho. Só porque quando atravessou o mar, Miriam dançou, nós vamos poder dançar aqui na frente. E tem que se dar. Peraí, calma aí, meu filho. Eu gosto doido aí, senhor. Não, filho, vamos louvar. Agora, se você quiser dançar, pode dançar, não tem problema algum. Se Deus manifestou na sua vida, vamos dançar, meus filhos. Mas aqui é um lugar que nós viemos adorar Deus aqui, derramar as nossas queixas, dores, as nossas alegrias, as nossas satisfações, as nossas vitórias. É aqui que nós viemos derramar, meu filho. Aqui é um relacionamento íntimo em coletividade onde nós temos. No meu quarto, fecho a porta, é eu e Deus. Existe oração que eu faço com a minha esposa, mas existe oração que eu faço sozinho. Não é que eu não quero que ela ouça, não, mas é minha intimidade, eu e Deus. Então, o Senhor fala, sai os três para fora, ele se manifesta numa coluna e disse: ouvi agora minhas palavras, e se houver profeta, o varão nessa terra eu farei conhecer, não por sono, em sonho, e também falarei com eles em visão. Não é assim como eu servo Moisés. E ele fala no versículo 8, de boca a boca, depois no versículo 9 ele fala assim: e assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e ele retirou. Deus se retirou. Você já parou para pensar Deus retirar da sua vida? Naquelas 1000 histórias de Malpatã, diz que um grande sheik, um monarca, ele, no seu trono realizado, e naquela época surgiu um bobo da corte. Parece que foi pelos idos na era de 500, onde surgiram alguns bobos da corte. E esses bobos da corte eram exatamente para poder mexer com o temperamento do rei quando ele estava irritado, magoado. O bobo da corte sempre vinha como meio um palhaço, né? Uma hora ele se apresentava com um tipo de roubo, então fazia aqueles graceiros, mas de repente houve uma mudança. A Roma, por exemplo, ela nasceu como república, nunca foi como uma monarquia, depois ele passou a ser uma monarquia. Mas dentro dessa monarquia, alguns políticos que queriam trabalhar começou a trabalhar com esse bobo da corte, que ele poderia falar o que ele quisesse para o rei. Ele falava o que ele queria e ninguém podia ficar magoado. E ele fazia cada preservada. E um dia o rei ficou meio chateado com ele, pegou, mandou fazer um cetro, porque o rei, quando as pessoas vinham falar com ele, tinha um cetro na mão. Salomão tinha um cetro de ouro. Aquele rei Neco também tinha um grande cetro de ouro, com uma serpente enrolada nele. Então, quando a pessoa vinha, se o rei apontasse o cetro para a pessoa, ela podia vir falar com ele. Se não apontasse, não poderia vir. Então, mandou fazer um cetro para ele, folhado a ouro, e deu para ele e disse: ó, você é o rei Momo mais bobo da história que eu já vi. Então, toma esse cetro. E ele ficou alguns anos com esse cetro. E o rei adoeceu. Uns anos depois, o rei veio adoecer. E ele foi visitar. Quando foi visitar, ele disse: ei, meu rei, o senhor está para empreender uma viagem, o senhor está preparado para ela? Ele meio gemendo disse: não, seu bobo, seu idiota, eu não estou preparado para ela. Ele disse: meu rei, mas o senhor que conquistou tanta coisa, fez tantas coisas boas, o senhor não está preparado para essa viagem?
Ele tossiu e disse: não estou preparado. O povo da corte olhou para ele e disse: então, ó rei, você deveria ter pensado nisso. Eu vim aqui imaginando que as suas malas já estivessem prontas, que as suas coisas já estivessem todas arrumadas, tudo prontinho para o senhor fazer a viagem. Eu disse: idiota, eu já disse que eu não estou preparado. Ele pegou vagarosamente o cetro e disse: ó meu rei, um dia o senhor me disse que se eu achasse um povo da corte mais bom do que eu poderia dar esse cetro a ele. Então eu vou te dar a você esse cetro hoje. Você não se preparou para esta hora, para ir para o além. Você é o mais idiota deste mundo que eu já vi. Esta palavra que está sendo pregada aqui nesta noite é para que você entenda que amanhã pode ser o meu funeral, mas pode ser o seu também. Amanhã não pertence a nós. Estamos preparados para empreender essa viagem? Raul Seixas fez a música do trem dizendo que não precisa passagem, não precisa bagagem. Ele estava dizendo sobre a morte. Aquela música falava sobre a morte. Ele vem. Precisamos parar e refletir que nesta viagem empreendida você não vai levar uma mala, mas você vai levar um baú de tesouros que está dentro do seu coração. Não pense que as suas obras boas elas poderão te salvar. Se essas obras boas elas vieram pelo fruto do Espírito Santo para que você fizesse, muito bem, dar esmola para um pobre. Se você ouvir a palavra esmola do grego, é a palavra mola ejetora, para levantar o cara, tirar ele daquele lugar. Mas nós damos miseráveis moedas a eles. Então não é uma esmola. Então nós vamos parar e refletir que na realidade o que nós precisamos é preparar esse ser, não é esse corpo. Nós cuidamos desse cadáver. Nós cuidamos desse cadáver. Nós alimentamos ele também. Nós buscamos prazeres que satisfazem a ele. Nós buscamos tudo que é de melhor para esse cadáver. Mas ele vai ter um fim. Ele vai voltar de onde ele veio. Pó, cromossomos, terra. Agora aqui dentro, esse intelecto que eu tenho, de olhar as coisas, de entender que elas estão erradas, de ver as coisas e saber que elas estão certas. É essa alma, é essa mente que receberá um corpo eterno. É essa alma que vai se alimentar um dia de onde ela veio, porque Deus ele tirou da trindade deles e disse: façamos o homem. Então veio dele, nós vamos voltar para a nossa casa. Aqui estamos de passagem, somos forasteiros. Nos Alpes da Itália tem um grande relógio dizendo: já é tarde demais, você está atrasado. Pare e preste atenção que a nossa vida não é como nós pensamos. Precisamos compreender que quando eles comentavam alguma coisa sobre Moisés, eles estavam exatamente, a Bíblia não sabe explicar, e eu acredito que não estava havendo um problema em que essa mulher, que eles não quiseram dar o nome dela, mas falaram da sua nacionalidade, uma cusita, uma africana. Eles estavam falando exatamente da cor da pele dela, degredindo ela, empobrecendo ela como pessoa. Você já fez isso alguma vez? Você já chegou diante de uma pessoa e julgou ela pela roupa, pelo carro que ela tem, pelas condições do seu diálogo, da sua conversa? Você já julgou uma pessoa assim? Precisamos parar e refletir sobre isso, porque nós pensamos que muitas das vezes o juízo que nós fazemos de uma pessoa, nós estamos fazendo ela ficará na nossa mente, acabou e ali morreu, foi deletado. Negativo. O Senhor diz que quando nós estamos formando no ventre de nossa mãe, diz que Ele nos viu, nos conheceu e já sabia a nossa história. Ele sabia a nossa história. E diz que a ira do Senhor se acendeu e Ele se retirou na nuvem. Ora, quando Deus ele sai, não espere que venham bênçãos, vai vir problemas. Você imagina uma pessoa que falou besteira, falou coisas ruins, agora sai cuspindo com a cara suja?
Você jamais imaginou isso? Então, dentro dessa postura, a Bíblia é muito enfática quando ela deixa claro que essa lei ela vigorou sobre Israel. Ela estava sobre Israel. E dentro desse propósito, nós entendemos que Deus ele trabalhou na vida de Moisés, de Arão e de Miriam. Até porque você entende que os judeus até hoje eles usam esses atos. Não sei se você já viu em algum filme, os muçulmanos, por exemplo, quando eles vão falar do judeu, a primeira coisa que eles fazem é cuspir. Eles cospem primeiro para falar sobre os judeus. Os judeus, quando vão falar sobre os cristãos, porque eles não aceitaram o Cristo, não reconheceram ele, eles cospem também para falar dos cristãos, os judeus ortodoxos. Eles cospem. Eles não são afinados a esse processo. Cuspir para eles é algo expressamente um descontentamento e inaceitação. Então, quando essa nuvem ela se retirou, Miriam ficou leprosa. E lembre-se que a palavra lepra na Bíblia ela é mencionada como pecado. E a palavra pecado significa você ter uma atitude que o demônio fica feliz. A palavra pecado, no original grego, significa errar o alvo. Então eu estou tentando fazer alguma coisa, eu estou procurando um entretenimento, eu estou procurando uma felicidade, eu estou procurando algo que possa me satisfazer, e nessa minha satisfação eu estou acertando o diabo. Ele está feliz pelas minhas atitudes. Então Miriam ela começou a ficar leprosa, porque a lepra ela fazia com que a pessoa ela fosse retirada da família. O pecado, muitas das vezes cometido dentro de uma família, essa pessoa é retirada da família. Ela não poderá mais ficar dentro da família. Traição conjugal, o assalto, o roubo, é preso, vai ser retirado da família. E outras coisas mais. Então o pecado sempre representa dentro da Bíblia como lepra. As pessoas eram retiradas do seu convívio. Interessante que Arão, ele era juiz, e ele não podia falar que ela estava leprosa. Por isso ele usou: Senhor, a carne dela que saiu do ventre, será que a metade já está consumida? Porque era uma brancura que aparecia, e a pessoa, dali por diante, estava designada a sair do seu arraial, da sua família. Quando Davi ele fala sobre a morte, ele fala que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ele estava dizendo que nós, os cristãos, que se verdadeiramente servimos ao Senhor, nós não vamos experimentar a morte, nós vamos experimentar exatamente uma sombra da morte. Por isso que Jesus, ao falar no capítulo 16 de Lucas, ele diz: o homem a qual foi condenado, ele foi sepultado. Mas quando ele fala do leproso Lázaro, ele fala que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, na minha partida, na sua partida, se nós formos fiel a Deus, é anjos que virão nos buscar. Eles virão nos encontrar. Quem deu essa lição foi Jesus. E aquilo ali não é uma parábola, como está, é um erro de Bíblia. E cuidado, quando nós lemos a Bíblia, até acho que foi 1630 mais ou menos, que houve uma mudança no canon, e parece que no Conselho de Trento, onde eles fizeram a questão de colocar capítulos e versículos. É raro, por exemplo, o livro de Esdras, colocaram quase que 100 capítulos, depois eles retrocederam e mudaram. Então é entender que não existia capítulo, era tudo junto, nós tínhamos que ler o livro todo. Fez assim para facilitar um pouco a nossa leitura. E aí o que nós temos que entender? Que quando, por exemplo, ele trata sobre a questão de nós termos essa convicção, ele usa o termo ali, a epígrafe do texto, a parábola do rico e Lázaro. Não tem isso no original. Agora, também não tem lá Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Apocalipse diz que os adivinhos não herdarão o reino do céu. O erro de epígrafe também. Nós precisamos compreender essas coisas na Bíblia. Então, os escritores que fizeram, que foram transportar, erraram e colocar essas epígrafes. Então, nós temos que entender que quando a Bíblia trata ali, Jesus ele conjugou o verbo. Havia um nome. E parábolas não tem nome. Deu o nome de Lázaro, deu o nome de Abraão. Ele conjuga ali os nomes junto da palavra. E nós temos que compreender que dentro desse processo, o fator a qual prendia agora a pessoa de Miriam
ela foi expulsa do arraial. Então ela levou lá um lugarzinho, algum lugar. Agora você imagina, esses dias lemos sobre o deserto, já que estava olhando as mensagens, foi relacionado ao deserto Saara. O deserto Saara, às vezes, de dia, ele chega praticamente a 50 graus de calor. Mas quando vai chegando 11 horas da noite, meia-noite, ele baixa a 0 graus. Você imagina você conviver com essa temperatura? Você imagina Miriam passar 7 noites no escuro? Agora, uma colocação eu queria fazer também na sua vida, a vocês, jovens. Está ouvindo o que o Senhor está falando, os jovens? Está ouvindo? Se pecar contra os pais, eu vou ficar 7 dias fora de casa. Como dizem aqui a lei judaica. Ainda bem que isso aqui não está na nossa Bíblia. Eu acho que teria ficado 1 ano fora de casa. De tão tranquilo que eu era. O meu pai aparece despido do meu rosto. Ô Silas Arqueiro. Nós éramos em 5. Era 6 surras que eu tomava por dia. Quando eles apanhavam, eu também apanhava. Porque eu estava no meio. Quando era só eu que levava uma surra. Então era bem complicado. Você imagina que você, com seus pais, passar por esse processo. E se nós pecarmos contra Deus, o que é que Ele vai pedir para nós? Quando Deus olha Moisés se condoendo de Miriam ficar leprosa, Ele diz: se você cuspir no rosto dela, da filha, ela não tem que ficar 7 dias fora de casa? 7 dias Miriam fora do arraial. Leprosa. Então o que Deus fará conosco quando nós pecamos contra Ele? O que Deus fará conosco quando nós desobedecemos as suas leis, quando nós desobedecemos os seus mandamentos? Sabe, meus filhos, olha, ao longo dessa minha jornada como pastor, praticamente estou em cima de púlpito 42 anos pregando. E os lugares que eu mais amei pregar foi em cadeias. Carandiru, cadeia de Ribeirão Preto, né? Cadeia pública de Paraíso, cadeia pública de Piracicaba. Gostava de pregar nesses lugares. Até porque você via a característica das pessoas que elas fingiam, mas sabiam fingir de uma forma tão soberana, que agora a polícia olhava e falava: não, esse camarada para cá, sai daqui, não é santo. Mas eles estavam escondendo atrás de uma máscara. Mas tinha aqueles que chegavam e falavam: pastor, então eu, ao longo do Carandiru, preguei com um indivíduo que o apelido era, o vulgo dele era Fortnite, e deixei uma Bíblia. Depois, quando ele começou a ler a Bíblia, um dia me chamou e disse: Silas, se eu conhecesse esse livro, se eu conhecesse esta palavra, eu nunca seria o homem que eu fui. E aí abriu o meu coração. Falou: eu não sei quem é minha mãe, não sei quem é meu pai. Fui deixado à frente de um mosteiro, depois passei a ser abusado nesse mosteiro, fugi de lá, e aí tive que matar para me defender e matar para me sobreviver. Ficha criminal dele, a ficha criminal era muito profunda, muito longa. Mas agora estava voltado a ter uma nova vida por causa desta palavra. E poucas vezes, eu ia uma vez por mês em São Paulo, no Carandiru, pregar. Coronel Guedes na época dizia: Silas, prega aí que tem pessoas aí que estão realmente transformadas. Que coisa boa. Então, é importante nós entendermos, filho, que quando Deus Ele dá essa punição para Miriam, Moisés ele se condói. Como que você se sente quando você é surpreendido que uma pessoa está te defamando, te caluniando, injuriando? Como que você se sente? Como você absolve isso na sua esponja do coração, da alma? Como você absolve isso? É uma ira que te acende? Olha, eu sou pastor, nossa, quanta coisa já falaram contra a minha vida esses 44 anos de fé. Quantas coisas já falaram? Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai, porque é grande o vosso galardão. Agora, a coisa maravilhosa é quando nós somos repreendidos por, quer seja pela palavra que o pastor Estevam está aqui pregando, os obreiros estão aqui pregando, né? Quando nós somos repreendidos por essa palavra, ela toca em nós, ela mexe conosco. E nós não conseguimos fazer uma transformação dentro de nós, nas áreas que nós fomos tocados. Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado.
Porque afinal de contas não há absolvição desse processo dentro de nós. Quando a Bíblia diz: filhos, honra seu pai e a sua mãe, para que prolongue os seus dias na face da terra. Eu me lembro quando aquele pastor David Dickerson, ele teve em Piracicaba e abriu uma casa de operação chamada Desafio Jovem. Ela foi fundada nos Estados Unidos e uma das primeiras cidades que ele iniciou o projeto foi Piracicaba. E ele conta no livro dele, não sei se você leu, A Cruz e o Punhal. É um livro antigo já, quando ele estava iniciando, né? E ele conta que pregou para um jovem, e o jovem, depois de ouvir ele pregar, puxou a camisa com violência e mostrou a costa, e na costa estava uma tatuagem escrita: nascido para perder. Morreu com 8 tiros pela polícia americana. Como pode uma pessoa tatuar no seu corpo que eu fui nascido para perder? Puxa vida! Como pode você catalogar na sua mente que os prazeres que você está buscando, a maneira em que você está tentando viver, a maneira em que você está vivendo, você está angustiando pessoas, fazendo pessoas sofrer à sua volta, pessoas estão tristes, amarguradas, sofrendo por causa de você? Você não compreende isso. Só uma pessoa veio a este mundo sofrer por nós, que foi Jesus, com uma causa justa e constante no seu hábito de cada dia, de cada momento. Ele deixou claro que eu vim para dar a vida para vocês. Eu vim morrer, eu vou ser flagelado, eu vou passar por coisas que vocês não imaginam, porque eu quero salvar vocês. Então, aqueles que pisam os servos de Deus, quando falam com eles, quando ensinam eles, né? Olha, mude seu pensamento, mude sua atitude, porque um dia você vai ver esses santos, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, lá na glória com o Senhor. Vamos ver Jesus. E confesso que é difícil você estar numa igreja e você olhar a atitude de pessoas, você observar o caráter de pessoas, que você fala: puxa vida, como pode essas pessoas agir assim? Não pense que eu vou julgar você e dizer você vai para o inferno. Não. Eu espero que você seja alcançado, que você ainda venha aqui, continue vindo mesmo, porque Jesus quer trabalhar na sua vida. Você deve vir aqui. Agora nós temos que entender que no meio do povo de Deus sempre existirão pessoas que estão envolvidas e que estão dentro do corpo também, que não faz parte dessa glória toda. E pastorear essas pessoas não é fácil. É difícil, meus filhos. Porque sempre haverá crítica, haverá murmuração, haverá discriminação. Então pare com isso na sua vida, pare e pense. Porque Deus, Ele tem um plano. Ele tem um projeto maravilhoso, filho. Depois de 7 dias, a lepra foi curada, foi restabelecida, e Miriam, ela volta para dentro da sua casa. Deus é glorificado, Deus é exaltado. E isso está escrito aqui. Se fosse escrever a biografia de Arão e de Miriam, na política isso aqui era escondido. Nós não saberíamos. Mas como foi Deus que inspirou para que fosse escrito, nós sabemos. Se o Davi fosse um político que tivesse servido a uma república, a uma tirania, nós nunca saberíamos que ele mandou matar a mulher, mandou matar o marido de uma mulher para esconder o seu pecado e o seu adultério. Nós não saberíamos disso. Mas como era um homem que procurava servir a Deus, Deus revelou o seu pecado, porque Deus não quer esconder pecado de ninguém. Deus, ele se manifesta de uma forma soberana. Que Deus abençoe vocês, dê graça e força. Ficamos de pé, meu filho. Hoje o dia está bem corrido, essa é a palavra do seu coração. Eu quero orar com você agora. Você que é uma pessoa que pensa assim no coração: eu não concordo com tal tipo de coisa, eu não concordo com pessoas que têm um defeito, né? Tem um irmão aí que conta para mim que vivia o sobrinho dele tirando sarro de uma pessoa da escola que tinha um pé torto, pois os 2 filhos daquela pessoa, daquele homem, depois de anos, nasceu com um pé torto. Puxa vida, trazer uma maldição, isso chama-se maldição hereditária. Trouxe para dentro da família. Então, meus filhos, trabalhe nisso, pare de murmurar, meu filho. Quando você vê um problema, ore, abençoe aquilo, lance mão de bênçãos de Deus para que isso seja manifesto. Pai querido, a tua palavra foi ministrada, Senhor Pai. Abençoe os nossos filhos, que eles sejam obedientes aos pais, que eles possam ter o temor com os pais, Senhor Pai. Repudiar aqueles amigos maus que querem fazer ser aliciados pelo crime, pela droga, pela violência. Trabalha na vida dos nossos filhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja cresça, floresça em nome de Jesus. Amém. Para a glória do teu nome. Amém. Poder sentar?
pessoal que vai batizar, eu vou liberar vocês agora. As mulheres poderão entrar por essa porta e os homens poderão entrar por essa porta. E vocês vão já colocar tá lá, as patas, tudo certinho? Tá. Então pode ir para os que vão descer nas águas, faz favor. Das mulheres única, a nossa pastora Patrícia. Faz favor, pastora Patrícia, está aqui, essa mulher abençoada. E o Henrique foi o homem mais abençoado em casar com essa mulher abençoada, viu? Inteligente, que luta e gosta de ajudar a família, os casais, né? Que pensam. Que Deus abençoe a Patrícia e a Aline, que é auxiliadora. Que Deus abençoe. Meus filhos, antes de passar para ela, eu quero agradecer a Deus, olha. Nós estamos com a Igreja Palavra Viva aqui em São Sebastião do Paraíso faz 20 anos. Eu louvo a Deus. Um dia Deus tirou o irmão Luiz lá de um portume para ele hoje ser um presbítero aqui no altar da oração da igreja. Louvo a Deus. Um dia Deus pegou o Nivaldo lá na marcenaria, tirou ele de lá e fez ser um presbítero e sentar aqui conosco. Um dia Deus pegou o Afrânio lá na Magazine Luiza, tirou ele, trouxe para cá e ele hoje é um presbítero aqui sentado aqui conosco. Deus um dia pegou o pastor Marcos lá no café Peneira Alta, trabalhando na sacagem lá. Deus pegou ele e trouxe aqui um pastor hoje aqui sentado conosco. Vocês pensam que para um homem chegar a essa posição é estudo, é teologia? Não, filho, é Deus que vai escolher, filho. E eu não tenho um crivo para olhar a vida desses homens, mas eu tenho uma oração para falar com Deus, e Deus abriu meu coração para que isso ocorra. Que Deus abençoe, e eu quero que levante grandes mulheres únicas aí e famílias abençoadas, viu?
tem, né, de trazer esse curso para nós. São 13 encontros na qual a gente aprende sobre o perdão, sobre maturidade, crises no casamento. Ele não é específico só para mulheres casadas, mas para mães, para mulheres que querem casar. Ele é uma bênção. E tudo baseado na palavra de Deus. Não é nada que eu ou a Patrícia fala da nossa cabeça. É tudo através da Bíblia. A Universidade da Família traz o material para nós e a gente fala tudo através da Bíblia. E a cada curso que foi feito, foram muitas transformações. Transformações por quê? Porque a gente está em oração uma pelas outras durante essas 13 semanas. É uma luta espiritual. É um testemunho mais lindo do que o outro. Eu quero contar um testemunho porque fomos 7 formandas. Entretanto, 4 não puderam vir, 3 são de casa. Elas foram muito determinadas, né? Porque elas saíram da cidade dela para vir para cá. Eu vou contar de um caso da Camila, que no primeiro dia de curso, nós ficamos assim muito surpreendidas com a luta que ela estava vivendo. Ela tinha acabado de se divorciar e ela queria restaurar o casamento dela. Mas ela falou assim que o ex-marido, falava que não amava mais ela, que não queria ver mais a Camila na sua frente. E ela tem uma criança. E esse menino, ela foi uma mulher, e a criança também criada no berço evangélico. Nós levantamos um clamor por ela, umas irmãs orando pelas outras, e agora no início de outubro, ela casou novamente com o marido. Eu estou contando isso para vocês porque foi um testemunho dela, e assim, esse foi o 5º de tantos outros, de tantas mulheres que fizeram. Não é o Benjamin da Grace, né? Nós oramos para o filho dela e o menino dela já estava no final do curso no ventre dela. Então, assim, é o poder da oração. Não somos nós que fazemos nada, somos apenas um instrumento de Deus, que é tudo baseado na palavra bíblica. Então, mulher que não fez ainda, vocês precisam sentir essa experiência. É uma oportunidade que vocês têm na igreja, na nossa igreja. São para mulheres que também não são da igreja. É tremendo. A gente tem um conhecimento, a gente cresce muito espiritualmente através desse curso. Tá? Agora eu vou passar para os testemunhos das irmãs que fizeram o curso. Boa noite. A paz a todos vocês. Eu tive a oportunidade de fazer o curso Mulher Única. Foi simplesmente maravilhoso e renovador. Eu aconselho a todas as mulheres que estão aqui presentes, que ainda não tiveram essa oportunidade, que dá a chance que Deus está chamando. Quando a gente abre o nosso coração e aceita Deus, as coisas mudam na nossa vida. E foi muito renovador aprender a orar dia e noite. É o que a gente fazia, umas pelas outras, pelas pessoas que precisam. E eu alcancei muita graça nesses encontros. Foram 13 encontros maravilhosos. E eu aconselho a todas vocês que, se forem convidadas e já estão convidadas, que não deixem passar essa oportunidade. Venham aproveitar e viver mais próximo de Deus. Amém. Igreja. Bom, eu só tenho a falar que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, esse curso Mulher Única, porque eu achava que eu tinha que mudar as pessoas, o jeito que eu faço. E na realidade, quem tem que mudar somos nós. Quem mudou foi eu, entendeu? E esse curso, aproxima a gente mais de Deus, igual a Elisângela falou, a interceder uma pelas outras, isso dá uma força muito grande. Então, gente, quem nunca fez, não fez, faça. É maravilhoso. Gente, eu fiz esse curso também, eu achei maravilhoso. Eu estava precisando fazer
esse Mulher Única, porque eu passei assim, não entendi a parte disso, que era mesmo ser uma mulher submissa. Né? A gente sabe que submissão na parte era mais antigo, né? A mulher tem que ser rebaixada, tudo, e não. Eu aprendi a ser isso na base da palavra de Deus e fui caminhando na submissão e na singularidade também. Eu também não tinha esse conhecimento. Então, a Mulher Única, o curso, foi abrindo as portas, abrindo assim a janela, a gente foi ver assim, um grande horizonte que eu não via. Eu não tinha muito conhecimento, eu tinha outro tipo de conhecimento, mas não desse Deus. Então, a gente tem os desafios, a gente faz os desafios, a gente estuda a palavra de Deus todos os dias, lê, medita, ora, né, para as pessoas, para outras, confessamos nossos pecados uns aos outros, que também é muito importante para que nós sejamos curados. Então, quem não fez o curso da Mulher Única, eu chamo vocês, alguém que se interesse, que faça, é muito importante, é muito gratificante. Que Deus vai transformar a vida de cada um de vocês. É isso. Paz, Senhor, igreja. Quero ler aqui Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, nós estamos nessa noite aqui muito gratos. Que esse seja sempre o nosso alvo, o nosso foco, a glória de Deus. Então, somos gratos ao Senhor por mais essa turma formada, a quinta turma. Somos gratas ao Senhor por tudo que Ele fez na vida de cada irmão, por cada testemunho. Somos gratas ao Senhor por todos os irmãos e irmãs da igreja que oraram por esse curso e que oram, que intercedem por nós. E pedimos que continue orando, porque nós precisamos da oração da igreja para que esse trabalho continue e para que Deus nos fortaleça, né, e que mais mulheres venham. Então, as inscrições estão abertas, podem falar com a Aline ou comigo, e assim que completar a turma, nós vamos iniciar a nova turma. Então, toda honra, toda glória ao Senhor, obrigada pela oportunidade. Amém, meus irmãos? É importante que você, se está vivendo bem, um motivo a mais para você fazer o curso. Se tem algum problema no relacionamento, faça o curso. Imensamente grato por você, Patrícia, pela vida da irmã Aline, que está trabalhando junto com eles. Deus abençoe a vocês. Ficamos de pé, vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Pai querido, a irmã Aline, a irmã Patrícia e as formandos que estão aqui, ó Pai, muito obrigado, Senhor, que tudo que o Senhor tratou sobre a vida delas, dentro da família, possa ser transmitido tanto aos filhos como ao esposo, e que essas famílias sejam renovadas e restauradas, ó Pai, e que esse trabalho seja próspero e abençoado, Senhor. A irmã Aline, a irmã Patrícia, continua abençoando elas, esposa, família, Senhor, o ministério delas, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Poder sentar nesse momento? Faça o favor, Danilo. Todos os filhos vão descer as águas enfileirados aqui comigo. Esse barulho do som, o que está acontecendo? Vou ter que enfileirar aqui isso, segundo isso. As menores, os mais altos, mais baixos, os mais altos aqui atrás. Em 1982, eu estava descendo as águas na cidade de Piracicaba, um tanque como esse, né? E algumas pessoas falam assim: eu queria ser batizado do rio para levar meus pecados. O que leva não é a água, é Jesus. A água é um símbolo de purificação. Quando Jesus ele foi ser batizado, ele foi com 30 anos, ele não foi como uma criança levada pelos pais. Quando você leva o seu filho para ser batizado numa fé, numa religião,
Você está dando para ele uma religião, você não está dando para ele uma oportunidade de escolha de uma fé. E os nossos filhos, algumas coisas, vocês pais, nós pais, não vamos poder escolher. Aonde eles vão morar, que faculdade vão fazer, que profissão vão exercer, com quem vai casar, nós não podemos escolher. São escolhas deles. E a fé é muito mais importante. Minhas filhas, a Karina que cantou aqui, ela decidiu se batizar com 15 anos. Ela que escolheu. Por quê? Porque é livre das pessoas. Agora, quando nós queremos que os nossos filhos sigam a nossa religião, então religião é um pouco complicado. Mas quando nós queremos que os filhos exerçam uma fé, então eles vão ver dentro da família como nós conduzimos para que eles também possam se conduzir. Então, durante esse tempo em que vocês conheceram a palavra, o que isso mudou na sua vida? Por exemplo? Eu era uma pessoa muito difícil. Esse ano eu perdi a minha filha e foi uma coisa que me abalou muito. Eu já estava decidida a me entregar de verdade para Jesus, mas depois do que me aconteceu comigo e com a minha família, eu decidi mudar totalmente minha vida. Hoje eu sinto paz. Me dá mais um microfone aqui, por favor. Som. Tá baixo esse microfone. Depois que você conheceu a palavra, veio ouvir a palavra, o que isso mudou na sua vida? Pastor, O microfone está baixo. O dela aqui, ó. Esse aqui. Pode falar. O meu ficou muito alto agora. Depois de algumas escolhas que a gente faz erradas, e nós chegamos ao ponto assim, de perder simplesmente tudo. Perder coisas materiais, alegria, enfim. E depois que nós conhecemos a Deus, que nós entregamos a nossa vida 100% a Deus, hoje nós temos tudo. Nós temos alegria na nossa casa, nós temos alegria no nosso coração. Deus hoje é tudo para nós. Mas deve ser o papai daqui na igreja, você acompanha. Por que decidiu? Porque eu queria melhorar a minha vida, ser mais fiel, melhorar. Quantos anos tem? 15. Você sabia que agora, dependendo da sua maneira, os seus papais vão vir falar comigo. E aí, tudo bem? Ah, então tá bom. Deus abençoe, muito obrigado. Por que tomou a decisão? Muita coisa a partir da minha atitude, do meu ser, das coisas que eu faço. E também porque, através do Espírito Santo, né, ele me ajudou a me converter, me ajuda muito em casa, do jeito que eu trato a minha mãe, com meus familiares, eu tenho muito em questão de atitude. Que coisa boa. E hoje eu quero e estou pronta para seguir minha vida com ele. Jesus. Eu falei para a Karina hoje que o dia que o Fábio nos convidou para cá, a gente estava totalmente sem esperança, de nada. Não tinha, eu não acreditava mais no que eu pudesse fazer, eu não tinha mais esperança de nada, juro. E no dia que a gente entrou por essa porta, é que a gente foi tocado mesmo, que a gente chorou dentro da caminhonete com o Fábio orou pela gente, falou, gente, vamos na igreja hoje. E ele nos trouxe para cá e aqui eu de verdade eu me encontrei de novo. E assim, uma história que mexeu muito comigo é que há anos atrás eu tinha tentado começar a mudar minha vida, indo para a igreja, para louvar a Deus, e eu lembro que num dia, não vou nem contar porque só mesmo no dia que eu fui na reunião de louvor, a pessoa que estava lá ministrando falou um monte de coisa, eu percebi que a reunião era para mim, quando terminou a reunião me chamou para conversar, falou, olha, mas você vai ter que parar de cantar no mundo. Eu disse naquele dia, então Deus vai ter que me esperar. E Deus me esperou, e eu estou aqui. Amém. Eu estou aqui para Ele, E aí, meu filho?
Com o papai, com a mamãe, está tudo bem? Você sabia que agora, se você for meio rebeldio com o papai e a mamãe lá, eu vou ter que ir lá. Tudo bem? É bem-vindo. Abençoado. Vamos lá, o que mudou? Cara, mudou tipo, muita coisa. Eu já conhecia da palavra, sou diverso de igreja evangélica, mas depois que você vai passando o tempo, assim que eu entendo esse lado, você vai entendendo mais, aprender mais coisas, você aprende coisa que você já não sabia. Segundo o encontro nós também você aprende coisas que você já não sabia, muda a sua vida, né? Apesar do tempo que vai passando, você vai mudando a cabeça, vai encher mais do espírito e preferir tomar a decisão que de um batismo. Eu ia batizar. Eu preferi pensei direitinho e entender, não, acho que eu ainda não estou preparado. Continuei, busquei mais a hora do Senhor, tal, orei mais e chegou esse batismo. Eu falei, esse eu estou preparado, esse eu estou a fim de batizar e mudar minha vida para sempre. Amém. O que mudou? Inicialmente eu comecei a vir no grupo de jovens, né? Foi algo que me abençoou bastante. E aí, logo em seguida, eu comecei a vir nos domingos e comecei a perceber o quão misericordioso é nosso Jesus. Nós nunca paramos para pensar e refletir o preço dos nossos pecados lá naquela cruz. E nenhum de nós éramos dignos da misericórdia, mas a graça dele nos alcançou. Vamos lá, o que mudou? Pastor, eu confesso que mudou muita coisa. Eu também sou do berço evangélico, cresci na igreja, mas infelizmente de uns anos para cá eu acabei me desviando desse caminho. E olhando para minhas atitudes lá atrás, realmente, e para mim hoje aqui na igreja, eu sou muito grato e eu escolhi seguir a Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu acho que perante muitas das coisas que a gente faz na vida, eu acho que a melhor que a gente faz é essa, entregar a nossa vida a Ele. Graças a Deus. E aí, meu filho? Graças a Deus. Graças a Deus. O que mudou, filho? Um senso de responsabilidade, de maturidade, né? Levar as coisas de Deus mais a sério, né? Principalmente a sós, né? Quando a gente está sozinho, quando ninguém nos vê, é a hora que eu mais quero estar adorando a Deus, estar buscando em prol da minha vida, da vida da minha família. Né? Então, o que mudou para mim foi esse senso de responsabilidade, de maturidade que só pode vir de Deus. Muito bem. Que Deus abençoe. Diz que a águia ela passa por 2 estágios. O segundo estágio que ela passa é quando o seu bico cresce, as unhas ficam desaguçadas, então ela vai na penha, ela machuca as unhas, fere o bico, e depois ela dá um voo muito alto e faz um mergulho no mar. Nesse mergulho ela se renova. O lugar que vocês vão descer aqui é águas comuns. A palavra batismo vem com a palavra bato, mergulho. Jesus, quando foi ter com João aos 30 anos, diz que ele foi onde havia muitas águas. O batismo é um símbolo de um sepultamento do seu passado, de uma vida passada. Aqui agora vocês vão deixar o passado para trás. O Senhor disse que não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele lançou, diz que no mais profundo mar. Se vocês estão fazendo aqui, no coração, na alma, isso aqui não é um momento de espetáculo. Isso aqui é um momento no mundo espiritual. O diabo sabe que agora ele não pode tocar em vocês. Para ele tentar fazer alguma coisa com vocês, terá que passar por Deus. Tudo que acontece na minha vida primeiro passa por Deus. Se Deus aprovar, Deus permite, ele pode fazer isso com você. Pode permitir caminhar, pode permitir machucar ele. Pode. Passa por Deus. Cuidado ao pensar o seguinte, que tudo está no propósito de Deus. Tem sofrimento que eu vou arrumar para a minha vida que não está no programa de Deus. Mas eu tenho nada para esse sofrimento. Então nem tudo está no controle de Deus, porque não está no nosso controle. Agora Deus é um Deus abençoador. Ele disse, eu sou Deus que te abençoa. Então o que vocês vão fazer? Quando vocês descerem as águas, vocês estarão sepultados do seu passado e tudo que houve na vida passada.
Quando vocês ressurgirem das águas, vocês ressurgirão como novas pessoas agora. Uma criatura nova, uma nova dimensão de vida. E somente fará isso quando vocês... Deixa eu descer um pouquinho aqui, terminando. Só acontecerá isso com vocês, lembrando, vocês sempre terão que ver quando vocês estiverem sozinhos. Diz que nós sozinhos é que nós fazemos coisas erradas. Olhamos à nossa volta, não tem olhando ninguém. O banheiro é um lugar onde nós, às vezes, estamos lá só. Enfiamos o dedo no nariz, quase que entra no cérebro. É complicado. Então nós, em público, você não quer fazer isso. Então o banheiro te dá uma liberdade, uma sensação de liberdade. Então você estar sozinho, como o jovem que falou, o Fábio, tenha cuidado. É nesse momento que você vai olhar e falar assim: eu me sinto, às vezes, quando eu estou num lugar assim, eu me sinto como que o demônio esteja respirando na minha nuca. Ele está ali. Porém, nós somos mais do que vencedores. Não pense vocês que vocês, ao sair dessas águas, serão santos. Lembra que vocês, saindo dessas águas, vocês agora são pecadores de dentro. O filho pródigo, quando voltou para casa, ele era agora um pecador de dentro. Ele errou, pecou, mas agora ele era um pecador de dentro. Então nós às vezes vamos errar, mas nós vamos falar com Deus, a igreja vai orar e tudo vai ser abençoado. Amém? Então nós agora vamos fazer assim, as mulheres, as damas primeiro. Elas vão descer. Amém? Pode fazer, pastor Marcos? Eu vou ficar com o microfone aqui, eu não preciso pegar. Soberano Deus, amado Pai querido, estamos... Oramos agora. Sim, meu Pai. Sabemos que o céu está em festa neste momento. Ó, Pai querido. Essas almas que se arrependeram, Deus. Em nome de Jesus. Desceram as águas e entraram no caminho verdadeiro do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa este momento, Pai. Esteja conosco. Glória
que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado o braço, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e quando beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes, que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer e beber o pão e o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Esse é um texto que nós praticamente é contextual, sempre nós lemos aqui através da ceia. É importante nós entendermos que Jesus, ele, ao realizar a última ceia, não era como a que nós estamos fazendo aqui. Lá existia o pão ázimo, era um pão sem fermento, e esse pão sem fermento, o fermento simbolizava a proliferação do pecado, dos atos pecaminosos. Você pode ver que a moda, por exemplo, a revista, a mídia, sempre quando sai alguma coisa, eles já lançam e aquilo vai proliferando. Né? Então o pão sem fermento simbolizava Jesus, a pessoa dele, sem pecado. Existia também as ervas amargas, que eles molhavam o pão nessas ervas e comiam, que simbolizava o sofrimento do Egito, os 430 anos de sofrimento que eles passaram no Egito. É impossível até hoje o judeu, ao fazer a ceia, não ter essas ervas amargas. E depois ele disse, Jesus aqui na última ceia, ele disse: olha, o meu corpo é partido por vós. Então, nós temos que compreender que essa palavra, ele estava dizendo que aqui, esse fragmento de pão, seria um órgão que seria implantado em nós. Um cadáver, quando ele parte, ele às vezes deixa na sua própria identidade doação de órgãos. Então esses órgãos podem ser doados. Então a sua mão, se um dia ela for uma mão maldosa para puxar uma arma, para ferir alguém, para apontar, Jesus quer trocar essa mão hoje aqui. Ele está dizendo: os meus órgãos aqui é repartido por vós. Os olhos, o coração, a mente, então Jesus está repartindo. Porém um cadáver, coisa de 3, 4 minutos depois, o sangue está coagulado, não tem sangue. Então quando ele fala em repartir o corpo, ele está dizendo que hoje aquilo que nós estamos fazendo é um culto fúnebre. Nós estamos dizendo: Jesus morreu. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Você, quando chega no funeral, a primeira coisa que você faz é cumprimentar os parentes e querer ir lá olhar o defunto. Agora Jesus, em cada momento, ele diz: este é o meu sangue que é derramado por vós. O defunto não doa sangue. Jesus está dizendo agora: eu ressuscitei, eu estou dando o meu sangue para vocês. E através do meu sangue vocês têm a filiação, vocês agora são filhos de um mesmo Pai que é meu Pai, que é Deus. Então Jesus, Maria, ela deixou um ensinamento para nós que faz uma base de mandamento, Maria. E eu obedeço o que ela mandou. Quando na festa acabou o vinho, ela chegou e disse para Jesus: acabou o vinho. Ele disse: mulher, o que tenho contigo? Por que Jesus disse isso? Porque Jesus, como Filho de Deus para realizar milagre, ele não era filho de Maria. Jesus era filho de Maria exatamente por uma questão biológica. Mas Jesus, como um ser espiritual, ele tinha pai, mas não tinha mãe. Por isso ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? E aí ela atribui e ele recebe então o seguinte ensinamento para cada um de nós: que a missão que ele veio foi fazer milagres. Aí ela olhou os seus serventes e disse: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. Esse foi o maior ensino e o único que Maria deixou para nós. Fazei tudo o que Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, e o meu Pai me honrará. Então nós temos que seguir os mandamentos que Maria deixou. Ela foi uma grande mulher, uma mulher adventista. Agora nós temos que entender que Maria era mãe de Jesus biológica, mas não era mãe de um Deus para realizar milagres. Mas Jesus, ele realizou um milagre. Ele disse: pode agora mandar o servente servir. E quando serviu, então o primeiro milagre de Jesus foi multiplicar o vinho. Se o seu casamento está desgastado, Jesus, ele multiplica o vinho de novo. E será um casamento abençoado. Porque ele, a primeira coisa que ele fez foi salvar o casamento. Então é muito importante isso na nossa vida. Agora, quando nós pegamos o cálice e vamos beber esse suco de uva,
ele está simbolizando aquilo que Jesus um dia fez. Ele disse que vocês têm que fazer isso em memória de mim. Então eu não posso deixar que vocês comam o pão e eu bebo as bocadas, porque Jesus disse: comei dele todos e bebei dele todos. Então todos nós vamos participar. Amém? Amém. Somente se você se sentir, né, acusado por alguma coisa, dizer: eu não quero tomar, porque quem toma e bebe pela sua ignorância, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o que nós estamos fazendo aqui. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Por favor, bota o seu vem cá, filho, família, vem cá, esposa, vem cá, essa esposa, vem cá. Cadê minha fofa? Vem aqui comigo, minha princesa. Vem aqui comigo, ajuda a nós. Até minha fofinha também está aqui, que coisa bonita. Então nós vamos orar neste momento. Pai querido, neste momento, ó Pai, onde nós vamos realizar aquilo que o Senhor deixou memorial para nós, há 2024 anos atrás, Senhor. E o Senhor disse que nós deveríamos fazer isso, e que era em memorial a Ti, Senhor, pela Sua morte e a Sua ressurreição. E nós estamos aqui lançando mão, Jesus, dizendo que o Senhor hoje está vivo, e que entre Deus e a igreja, o Senhor é aquele mediador de cada um de nós. Santifica esse cálice, santifica, Senhor, esse pão. Ao tocar esse pão, enfermidades possam ser saradas. Opressões, depressão podem ser libertadas agora, Senhor, porque é algo que o Senhor deixou para nos libertar, Senhor, em nome de Jesus. Santifica agora, amém, aleluia. Os que vão participar, podeis ficar de pé, e os que não vão, podeis assentar. Por favor, coloca aqui. Por favor, Fábio, cuide a esposa, por favor. Pode colocar por favor. Cantarei da bondade de Deus.
Olha, gente, eu vou ser sincero, a ceia para mim quando eu era criança era o pior tudo para mim. Eu queria tomar o pão da minha mãe, eu queria tomar o cálice da minha mãe. E a igreja era radical, não deixava você experimentar nem um pouquinho disso. Então, quantas vezes eu apanhei no culto de ceia, né? Então, quando fui ser pastor, eu pensei diferente. Então, pega lá esse pão, esse cálice, leva lá para as crianças, deixa eles comer, filho. Deixa eles participar. Eu acho que Jesus já falou, das crianças é o reino do céu, coisa de... Mas nós adultos, tem hora que é absurdo, viu? Vamos abençoar, vai para eu descer com as crianças lá e abençoar. Já participaram, tá certo? Vamos chegar para perto, eles ficaram com medo de mim, ficaram mais longe de mim. Meus filhos, vamos agradecer ao Senhor agora. Pai querido, nesse momento, Senhor, muito grato por esse momento, Senhor, esse memorial, Senhor. Em nome de Jesus, seja santificado este pão, este cálice, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos, dando graça, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Disse Jesus, comei dele todos. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus, no momento em que ele estava repartindo o pão, ele sabia que naquele momento os soldados do sumo sacerdote já estavam a caminho para prendê-lo. Jesus sabia que daquele momento em diante ele não seria mais visto por eles como Cristo que tanto curou, ressuscitou e fez milagres. E Jesus disse, para esta hora eu vim. E disse, bebei dele todos. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, muito obrigado por mais uma vez nós lançarmos mão deste memorial. Mais uma vez nós podemos lembrar, Senhor, que o Senhor está vivo, ressuscitou e intercede por nós diante do Pai. Muito obrigado, Senhor. Se nós não fizermos mais nessa terra, um dia, Senhor, na glória, estaremos nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar só mais um minutinho, vai estar os avisos e o pedido de oração. A senhora igreja, esse culto de hoje vai ser passado amanhã no YouTube, no canal 7, né? Então vocês entram lá e se inscrevam no canal do YouTube do canal 7, que vai estar sempre passando os cultos, né? O pastor vai estar pregando também no canal 7. E se inscreva nas páginas do Facebook, do YouTube, tá bom, irmãos? Canal 7, viu? E aniversariantes do mês hoje é a Daniele e a Denise. Vem pra cá, vocês duas. Aniversariantes do mês. E vamos estar pedindo oração também para o Vicente, é o pai do nosso irmão Marcelo, nosso tecladista, que toca com a gente, que ele teve um infarto, nós vamos estar orando com a vida dele, amém? Pastor? Estamos visitando essa noite a Marta, a avó do Gustavo. Onde está, por favor? Dá um sinalzinho com a mão. A avó do Gustavo, onde está? Por favor. Dá um sinalzinho com a mão. Estamos visitando. Também a Giovana, filha do irmão Sérgio. Estamos visitando, satisfação imensa. Também o Tadeu, irmão da Jaline. Onde está, por favor? Satisfação é uma coisa boa, você é garotinho agora com noção, coisa boa. Também o André, amigo do Wesley. Onde está o André, por favor? Onde? Ah, ele saiu, tá certo. E também aqui estão os aniversariantes. Vamos, aqueles que estão visitando, tem mais gente, o da tapioca.
nossa família dos tapioquenses ali, ó, faz a tapioca caprichada, vai lá, coisa abençoada. Vamos dar um bem-vindo a eles e todos, sois bem-vindos em nome de Jesus, Deus abençoe, muito obrigado. A Maria Aparecida agradece pelas orações de todos nós, certo, pela gratidão, a cirurgia ocorreu tudo bem, que a mamãe do Budinho, é isso mesmo? E coisa boa, então Deus abençoe. Amém? Coisa boa, satisfação. Oração para o pai de Marcelo e mãe do Budinho, pai do Nivaldo, irmão José Flores, José Roberto, esposa da irmã Isabel, e oração pelos aniversariantes, Daniele e Denise, é isso? Pode chegar para cá. Vamos orar então. Meus filhos, uma semana se segue, em outras palavras, 7 páginas brancas para você reescrever sua história. Você tem uma segunda-feira que nunca existiu na sua vida. Vai lá, meu filho, faz o dever de casa. Capricha lá, meu filho. Escreve uma história abençoada. Que Deus abençoe, muita graça. Quantos aninhos? E você? 37? Poxa vida, que idade abençoada. Eu com 37 anos dava um pulo, virava um pirulito e ia cair de pé. Foi o tempo. Vamos lá. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé agradecendo ao Senhor. Muito obrigado a todos os visitantes. Voltem sempre. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Pai querido, nesse momento eu te louvo, Deus, pela vida dos teus filhos. Ó Deus, por todos os presentes que estão aqui, por tudo que o Senhor tem realizado, os pedidos de enfermidade, Senhor, vai colocando a tua mão, repreendendo todo o mal, Senhor. Que a tua mão vá lá, Senhor, que possa curar, restaurar, restabelecer. Te louvamos também pelos aniversariantes que estão aqui, Senhor, irmã Daniela e irmã Denise, Pai. Que haja, Senhor, vigor e vida, Senhor, na vida das suas filhas, no lar, na casa, na família, Senhor, guardando e abençoando essa criança também, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que a tua mão e a tua paz estejam sobre nós. Senhor, vai adiante de nós essa semana, Pai. Não sabemos o que nos aguarda, o que nos espera. Olhai para essa nação, Jesus, aqueles que administram o nosso país. Olhai para esses homens, Senhor, dai a sabedoria e a graça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue abrindo portas, Senhor, para os teus filhos. E aquelas portas que o inimigo tenta abrir e enganar, Senhor, sejam fechadas, trancadas, Senhor. Dê a paz aos teus filhos. Abençoa o local de trabalho, a empresa que eles trabalham, a empresa que eles administram, o comércio que eles administram, a tua paz, a tua bênção, a saúde sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Nos dê a saúde e a bênção de paz numa noite de bênção. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.